Bom dia, vamos começar então o nosso curso de protozoários. Vamos então falar dos principais protozoários parasitas de interesse em medicina veterinária. Os protozoários têm como definição organismos unicelulares. Eles pertencem ao sub-reino protozoa, filacomplexo sarcomastigófilo. Eles apresentam vida livre e vida parasitária. Interessante que o número de protozoários de vida parasitárias fica em torno de 10 mil, enquanto que 60 mil espécies que são conhecidas, 50% são fósseis, 25 mil apresenta vida livre. Bom, os protozoários, em geral, eles têm uma dimensão microscópica relativamente grandes. Relativamente grandes. Você tem aí o Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii, em que você necessita da microscopia óptica para visualizá-los. Enquanto a poróspora gigante de vida livre tem 1,5 centímetro de tamanho, no mulite pode alcançar de 8 a 80 centímetros e são vistos a olho nu. A forma deles é variável e vai depender muito da rigidez do envoltório do protozoário. É interessante que, embora ele tenha uma só célula, ele tem todos os elementos de uma célula, a membrana, citoplasma, núcleo, né? Vamos falar um pouquinho da diferença do eucariótico com o procariótico. O eucariótico ele tem um núcleo envolvido por uma membrana, enquanto que o procariótico, que são as bactérias, o núcleo não é separado por uma membrana. Portanto, os protozoários são eucarióticos. Aí você tem a microscopia eletrônica, representando um protozoário, que é constituído, então, de um núcleo, ele tem uma membrana nuclear, ele tem organismos, organelas, que são presentes, que estão presentes em outras células eucarióticas, né? A membrana, o núcleo, o nucleolo, ele tem o retículo endoplasmático, o glicogênio, a mitocôndria, vesícula, o corpo de Golgi, ele tem o retículo endoplasmático liso. Então, todas aquelas estruturas que vocês já estudaram como presentes em uma célula, né, você vai encontrar no protozoário, que também é uma única célula, mas com uma complexidade que chega a desafiar os pesquisadores, principalmente quando você faz esse estudo dos principais parasitas de interesse na medicina veterinária. Só para lembrar, um dos organismos mais importantes e que causa uma alta mortalidade em todo o mundo é o plasmódio, que é o agente etiológico da malária. Até o momento não se tem uma vacina eficiente. A biologia dele. A nutrição, ela apresenta vários tipos de nutrição, fagocitose ou pinocitose. Quando você diz que é fagocitose, quando esse protozoário ele faz a sua alimentação envolvendo um fragmento sólido. E quando ele envolve uma partícula, uma gotícula, a gente chama de pinocitose. Logo que ele faz a ingestão, seja da gotícula ou do fragmento sólido, os lisossomas vão fazer uma fusão com esses vacúolos digestórios. Pode ser holozoica ou também conhecida como heterotrófica. É quando o protozoário ingere matéria orgânica já elaborada.
Então, ele vai fazer a captura, a ingestão, a digestão, a assimilação e ele vai eliminar os resíduos. Para isso, ele utiliza algumas organelas muito interessantes que auxilia nesse processo de captura, como os pseudópodes, os flagelos e cílios, e ele tem também um citóstomo, uma boca que é primitiva, o orifício oral. Aqui vocês têm uma figura mostrando um paramécio, ele apresenta contorno de seu corpo todo ciliado, ele apresenta aqui um poro, né, que seria a sua boca, por onde ele faz a ingestão, e logo depois ele vai fazer a fusão do seu vacúolo, né, digestivo com esses lisossomos. Então, é um exemplo, é o paramécio, mostrando, então, que ele também elimina, após a digestão, pelo poro anal, os resíduos que foram digeridos. Bom, eles podem ter também uma alimentação holofítica, né? Ou autotrófica, quando eles são capazes de sintetizar a sua nutrição a partir do CO2 e da água. E eles apresentam pigmentos citoplasmáticos que são chamados de cromatóforos. Esses pigmentos, eles lembram a clorofila, porque as plantas têm uma nutrição holofítica, elas são capazes de sintetizar os seus elementos nutritivos. Alguns desses protozoários apresentam pigmentos cromatóforos e eles são capazes também de sintetizar os seus elementos nutritivos. Também temos protozoários como a nutrição saprozóica ou heterotrófica. A matéria orgânica animal em decomposição é a base da sua alimentação. E saprofítica é quando a matéria orgânica em decomposição são os vegetais. E existe também protozoários com uma nutrição mixotrófica, ou seja, ele pode ter a nutrição saprozóica ou pode ter também a nutrição saprofítica. Em relação à respiração, é interessante, porque eles podem ser aeróbicos ou anaeróbicos. Aeróbicos, quando eles vivem num meio muito rico em oxigênio. Nós vamos falar em plasmódio e entender por que esses parasitas eles se multiplicam dentro do eritrócito. Por quê? Porque eles necessitam de oxigênio para sobreviver. Então, eles vivem em meio rico em oxigênio. Os anaeróbicos, eles vivem em ambientes muito pobres em oxigênio. Então, você tem, principalmente como exemplos, protozoários que parasitam o intestino, principalmente a região inicial do intestino, que seria o intestino delgado. Então, exemplo de entamoeba histolítica e giardia. E a gente também vai encontrar em alguns protozoários ausência de mitocôndrias, né? Ou a presença. E é essa ausência ou presença das mitocôndrias que faz com que ele tenha uma respiração aeróbica ou anaeróbica. Aqui vocês têm uma figura mostrando a ultraestrutura de protozoários, mas com desenhos esquemáticos de mitocôndria. Elas apresentam essas cristas, né, convolutas, e você tem vários tipos de mitocôndria que são encontrados comumente em protozoários. Tá? Com relação à excreção, uma vez ele ingerindo o alimento, alguns protozoários vão eliminar esses resíduos após a digestão. E esses produtos solúveis, né, eles se difundem para o ectoplasma. E aí vai ocorrer uma exosmose,
ou por intermédio de um vacúolo contrátil ou alimentar. E aí, então, nós teremos a egestão, a eliminação por um orifício temporário permanente, porque alguns protozoários apresentam esse poro anal ou o citopígio. É muito importante saber sobre as organelas estáticas e dinâmicas, porque os protozoários apresentam essas organelas, e essas organelas, elas são importantes tanto na proteção do protozoário, como sustentação e como também a movimentação. Então, as organelas estáticas, você tem externas e internas. E, dentre as externas, você tem membrana, película, teca, lórica, parede cística. Todas essas membranas externas, elas têm uma função de envolver o protozoário e proteger o protozoário contra a entrada de líquidos ou substâncias deletérias que poderiam eliminar esse protozoário. Algumas apresentam, além da membrana, como vocês veem ali, películas, teca, lórica e até paredes císticas, que fazem com que o protozoário consiga sobreviver no meio ambiente por muito tempo, às vezes anos. Dentre a interna, nós temos o exóstilo. Ele funciona como um esqueleto. Os tricomonas, eles têm o exóstilo e daí fazem com que ele tenha uma forma única. As dinâmicas são classificadas em pseudópodes, os flagelos, os cílios e os mionemas. Qual seria, então, eu já havia dito a função, né? Tanto da organela, repetindo, estática, né? E nós temos como função sustentar o citoplasma, manter a proteção e fixar o protozoário. Então, a membrana, ela é a condensação do citoplasma na periferia do protozoário. Ela é muito tênue em amebas, ela é elástica e expansível em flagelados. A película, ou periplasto, é um envoltório mais espesso, ele dá uma forma mais constante. Isso a gente pode observar em flagelados e ciliados. A parede cística, ela protege contra condições adversas. O protozoário vai sofrer uma redução de tamanho e vai se tornar um cisto. Geralmente, a parede cística é dupla, ela pode ser lisa ou rugosa, e ela é considerada uma forma de resistência. O axóstilo, ele é um eixo rígido e hialino, e ele origina do complexo basal. Ele é sempre longitudinal e termina livremente na extremidade posterior. É uma organela de sustentação que pode ser observada em giardia e tritricomonas. Aqui vocês têm um tricômonas, mostrando aqui o axóstilo, e ele termina livre na região posterior. Vejam que onde nós temos os flagelos livres, nós chamamos de região anterior. Desculpa. E aqui nós temos o axóstilo, que é uma estrutura rígida, né? Ela é uma estrutura de sustentação e ela termina livre aqui na região posterior, tá? Vocês lembrem que esses flagelos anteriores, um desses flagelos pode percorrer internamente a membrana ondulante, que é chamada membrana ondulante. Na verdade, ele percorre internamente, ele vai elevando o citoplasma, né, a membrana citoplasmática, e por isso tem essa forma que a gente chama de membrana ondulante. Você tem aqui uma estrutura de citossomo, boca, né?
primitiva. Aqui nós temos o núcleo, o corpo parabasal, que corresponde ao aparelho de Golgi, e uma estrutura chamada costa, que é essa fininha aqui. Costa é uma estrutura delgada que sustenta a membrana ondulante. Tem uma estrutura chamada peuta. Essa peuta ela é encontrada entre tricômonas. Ela tem uma estrutura rígida, parece um escudo, na extremidade anterior do tricômonas. Temos os flagelos anteriores e o exóstomo que emerge juntamente. O corpo parabasal, ele apresenta uma série de filamentos. Organelas dinâmicas. A função é de locomoção e permitem capturar e apreender alimentos. Também são receptoras sensitivas. Dentre essas organelas, nós temos pseudópodes. Os pseudópodes são expansões citoplasmáticas externas e transitórias. Qual é a função? O pseudópode tem a função de auxiliar na fagocitose de alimentos. Pode ser, inclusive, gotículas líquidas ou pode ser partículas sólidas. Os flagelos. Os flagelos, eles são processos longos e delgados. Eles são semelhantes a chicotes. Eles são constituídos por um filamento axial, que a gente chama de axonema, e ele é originário do blefaroplasto ou grânulo basal. Esses flagelos, eles lembram muito a estrutura de uma mitocôndria. O axonema, no seu percurso, levanta a membrana celular, ou periplasto, formando várias dobras que a gente denomina de membrana ondulante. O cinetoplasto são inclusões, forma arredondada, ele tem DNA e estrutura mitocondrial. Corrigindo o slide aqui anterior, esses flagelos, eles não lembram a mitocôndria, eles lembram o centríolo. O cinetoplasto, ele é uma organela autoduplicável, porque ele tem DNA. E ele fica na extremidade livre, né? Ou seja, esses flagelos, eles ficam na região anterior. E os flagelos, eles auxiliam no deslocamento. Então, você tem um movimento que lembra um chicote, né? E a membrana ondulante vai acompanhando esse movimento. Então, você tem aqui o flagelo livre, onde esse flagelo aqui é livre, é a região anterior. Aí você tem aqui a membrana ondulante, a origem aqui na bolsa flagelar ou blefaroplasto, e você tem aqui o cinetoplasto. Nós vamos ver em tripanosomatídeos que esse cinetoplasto, ele pode ter posições diferentes ao longo do flagelado. Aqui você tem os cílios, que é um paramécio, um exemplo, né? Que apresenta a sua região aqui anterior totalmente ciliada, né? Grande número, está concentrado ao volta de todo o seu corpo e eles batem uníssimo em movimento. Também temos uma estrutura chamada mionemas. Esses mionemas, eles são também dinâmicos e significam filamentos musculares. Eles têm também uma função de locomoção e eles se dispõem entre o ecto e o endoplasma.
Protozoários, por exemplo, como o toxoplasma, eles se locomovem por deslizamento, sem ser acionado por nenhum aparelho locomotor evidente. Então, isso vai acontecendo uma mudança de forma entre o ecto e o endoplasma em função desses mionemas. Reprodução dos protozoários. A reprodução ela pode ser sexuada ou assexuada. É importante saber isso, principalmente esses conceitos, mas nós vamos repetir todo o processo de reprodução para cada protozoário parasita que vamos estudar. A reprodução assexuada, ela pode ser por cisparidade. O que quer dizer? A cisparidade é quando o protozoário se divide igualmente. Ela pode ser simples, um indivíduo se divide em dois, né? Essa divisão pode ser no sentido longitudinal ou pode ser no sentido transversal. No longitudinal é observado em flagelado e no transversal o ciliado. A cisparidade, ela sendo igual, ela também pode ser múltipla. Lembra que o anterior eu falei que podia ser simples, ela pode ser múltipla. Então, o núcleo vai se dividir em vários segmentos. Aí depois você tem agregado o citoplasma. Então, pode ser uma esquizogonia. A célula-mãe é chamada esquizonte, nós vamos ver que isso ocorre em plasmódio. Aí ocorre várias mitoses, forma células filhas, que são chamadas merozoítos, e a divisão completa. Isso precede a reprodução sexual. A esporogonia é quando você tem a formação da célula-mãe, que é chamado ocisto. Aí, nesse caso, nós vamos ter uma meiose, porque as células filhas são esporozoítos. Isso daí ocorre sucede como uma reprodução sexuada. Enquanto a esquizogonia ela ocorre no vertebrado, no caso do plasmódio, a esporogonia ela vai ocorrer no invertebrado, que é o inseto, né? O mosquito que vai transmitir a doença. Temos também a gemulação ou brotamento, que é considerado assexuado, porque é uma divisão desigual, né? Ela é simples, externa ou pode ser interna. Formam indivíduos, porém de tamanhos diferentes. A gemiparidade externa, ela pode ser simples ou múltipla. Quer dizer, você tem formação de várias células filhas formadas, depois elas se separam. Isso ocorre em ciliados não parasitas. Já a gemiparidade interna simples, ela ocorre principalmente no toxoplasma, que faz a sua divisão interna. Você tem a célula-mãe e no interior formam-se duas células filhas, por um processo que a gente chama de endodiogenia. E aí a célula-mãe arrebenta e libera as duas células filhas. A gente tem também a gemiparidade interna múltipla, endopoligenia. São formadas várias células filhas que se originam dentro da célula-mãe. E aí, após a destruição da célula-mãe, essas formas filhas ficam livres. A forma sexuada pode ser por conjugação, pode ser por singamia ou fecundação, que é a gametogonia ou esporogonia. A grande maioria dos autores considera a esporogonia como um processo sexuado de divisão. Então, você tem a divisão meiótica, dois núcleos filhos, eles se fundem, e aí, depois da fusão, eles vão fazer a cisparidade, que já é um processo assexuado. Conjugação. Quando dois indivíduos se unem temporariamente, eles fazem troca de material nuclear. Isso é muito comum em ciliados. E a fecundação. Isso
quando você tem a fusão de dois gametas. É um macrogameta feminino com o microgameta, que é o masculino. Isso vai formar o ovo ou zigoto. Então, você vai ter uma reprodução sexuada, né? É o processo de gametogamia que vai levar à formação, no caso aqui, por exemplo, o plasmódio, a formação dos esporozoídos. A fase sexuada e assexuada, ela pode ocorrer no mesmo hospedeiro. É o caso de Eméria, que parasita aves. Você vai encontrar tanto a divisão sexuada como assexuada. E você pode também encontrar fase assexuada em um hospedeiro vertebrado, como é o caso do plasmódio, e a fase sexuada vai ocorrer no artrópode.